Alô, seguidores da RDK. Eu sou o jornalista Elton de Andrade e estamos começando com o programa Viagem RDK com a Daniele Fernanda Pull. Daniele com 2 L's. Sabe por quê? Não. Não? É porque foi escolhido assim. É? E tu gostou? Sim. Legal. É autêntico. É autêntico. Quantos anos? Eu tenho 16 anos. 16 anos. Fizeste quando? Eu fiz em janeiro, dia 6. Tem apelido? Meu apelido é Dani mesmo. Dani, que viagem tu fez que a gente vai falar? Eu fiz uma viagem para Londres em fevereiro e foi a estudos. A gente estudava de manhã e de tarde a gente ia visitar os lugares da cidade. Essa foi algum grupo, escola, o que foi? Sim, eu fui com um grupo que o meu curso de inglês formou. Então, eram 8 pessoas. Uma dessas pessoas era uma pessoa que trabalhava lá no curso de inglês, que é o Time. E a gente foi, então, para essa viagem. Ok. E quando é que tu saiu? A gente saiu dia 3 de fevereiro. Pela manhã? A gente chegou no aeroporto, era de tarde, pelas 4 da tarde. E o nosso voo foi às 7 da noite. Uhum. Dani, conosco aqui nos bastidores é tua mãe, né? Como é que é o nome da mãe? Sim, minha mãe é Rosane. Teu pai? O meu pai é Silso. O Silvio, tá. Tu queria fazer uma pergunta, Rosa? Não, se quiser, por favor, pode interromper. Pode perguntar. Nós temos que tirar dessa guria. Esses quantos dias deu? Tu falaste antes. Foi 2 semanas, 15 14 dias, 15 dias. Saíram 18 horas aqui? Era 7 da tarde. 7 da noite. 7 da noite. 11 horas de voo. Sim. Como é que foi isso? Bom, assim, no avião internacional eles oferecem um kit e aí tem cobertor e também um fone para escutar os filmes, que tem uma telinha lá, tu pode ver os filmes. E aí tem janta também, que eles oferecem, café. E é cansativo porque na classe econômica, né, do avião, os assentos são muito perto um do outro e não é muito confortável. Mas o avião tenta oferecer os melhores meios para tu se sentir confortável, mas não é muito confortável. Tu dormiu na ida? Sim, um pouco. Um pouco. Mas na volta eu dormi melhor, porque eu tava mais cansada. Vocês foram de Porto Alegre? De Porto Alegre até São Paulo e depois a gente foi de São Paulo até Londres. Direto? Sim. Meu Deus. Se eu tivesse no lado da janela, tu só via mar, então. Provavelmente. Tá certo. Quando tu chegou lá, chegaste, desceu, qual é o teu sentimento? Bom, assim, a primeira coisa que eu senti foi que lá eles não falam mais português. Então, é só inglês lá. Então, eu me senti diferente, assim, porque eu pensei, não tô mais no Brasil, então não vou poder mais falar português. Mas de um lado foi bom porque aí eu pude praticar o inglês, né? E eu achei bem legal, porque o sol lá é muito diferente. Era 3 da tarde quando a gente chegou lá e o sol já parecia tipo um sol das 6 da tarde. E aí a gente foi com um transfer para nossa casa e uma coisa que eu reparei assim é que o volante é no lado contrário daqui do Brasil. Então, isso eu tinha me esquecido disso. E quando eu entrei no carro eu percebi e eu me lembrei que não era igual no Brasil. E aí? E aí eu tive que me acostumar com isso, né? Porque lá em todos os lugares é assim, sabe? Daí vocês chegaram lá e foram se separar. Vocês foram entre quantas pessoas foram? No transfer que a gente pegou... Não, eu digo o grupo daqui, antes eu não tinha perguntado para ti. Sim. O grupo era de 8 pessoas. Certo, 8 pessoas. Junto. E lá vocês ficaram juntos ou se separaram? Cada um foi com um transfer. Eu fui com uma outra garota, que a gente ficou na mesma casa, né?
Para quem não sabe, o que é transfer? É uma pessoa que vai, tipo, te transferir do aeroporto até a sua casa ou o seu lugar que você vai ficar. O que era a casa? Era uma casa de família, que aí a gente ficou. A nossa família era uma família jamaicana que já morava ali em Londres há vários anos, assim. Eles te acolheram? Sim, Sim. Sim, eles acolheram a gente, disseram onde que eram os nossos quartos. E nos primeiros dias também, eles sempre buscavam falar com a gente para ver como era o nosso dia e pra gente, acho que, se sentir mais acolhido também no ambiente. Eles não falavam espanhol também? Não, Só inglês? só inglês. Direto inglês. E tu ficaste o tempo todo nessa casa? Tu e com quem mais lá? Era Emanuele o nome dela. Manuela, também brasileira? Sim, Do mesmo brasileira. grupo. Tá. E como é que era essa família? Quantos componentes tinha? Era a mãe, o pai e mais 3 filhos. Em que eles trabalhavam? Não sei. Não perguntou? Não. Tu não é repórter, né? mas eles saíam para trabalhar ou... Eles tinham reuniões de trabalho na casa, mas às vezes eles também saíam para trabalhar. Então, eu acho que era ambos. Aí tu não quis perguntar o que faziam. Não. E vocês ficavam na casa o tempo, claro, não ficavam o tempo todo, que nós temos fotos de lá. Qual é o horário da saída de vocês? O que acontecia? Assim, a gente saía pelas 7h30 da manhã para ir para a escola, que a gente tinha o curso lá. E aí a gente voltava, dependia do dia, às vezes a gente chegava mais tarde, uns dias a gente chegava mais cedo, tipo 6 da tarde, outros dias 7, 8, às vezes 9. Uhum. E dessa família que tu estava, eles tinham costume inglês já? Ou... Sim, eles já tinham costumes ingleses, por exemplo, nos pratos que eles serviam, tinha alguns pratos britânicos também. O que é prato britânico? Por exemplo, um que a gente comeu era uma batata recheada, assim, uma batata recheada com peixe. Batata inglesa que nós chamamos aqui? Eu acho. Recheada com peixe. Tu É. adora peixe, né? Sim, E isso é um prato diferente deles. sim, Arroz, feijão, tu viu lá? sim, tinha. Também? Só que não é tão bom quanto o do Brasil. Não é. Não é bom. Que estranho. Tu não ensinou eles a fazer feijão lá? Não. Não deu tempo? E também eles serviam pratos jamaicanos. Também tinha bastante comida apimentada lá. Isso eu não gostei muito, porque eu não gosto de comida apimentada. Certo. Então, muitas das coisas eram apimentadas, porque é uma coisa tanto da Jamaica quanto da Europa, assim. Então, foi bem difícil. Foi difícil. E vocês almoçavam, só almoçava, ou tu jantava, tomava café, como é que era? A gente tomava café da manhã, que eles serviam sucrilhos, e a gente jantava também. E o almoço, a gente almoçava na rua, a gente comprava algum almoço lá. Às vezes a gente almoçava em um restaurante. Aí era por conta de vocês. Sim. Mas não tinha café? Só sucrilhos? A gente pegava leite também, às vezes a gente ia no mercado e comprava um café da manhã, tipo uns pão ou alguma coisa do tipo. Mas eles não cobraram de vocês para estar lá? Não. A gente só pagou isso para a escola, para o curso, porque foi a escola que a gente estava tendo aula, então eles que contrataram, né, a família. Já que essa família era dupla, bom, todos eles nasceram na Jamaica? Não. Não, penso que não, os filhos não, né? Provavelmente os filhos não. Provavelmente não. Eles poderiam ter alguma coisa diferente dos ingleses. Tu viste algo fora dessa família diferente do que tu via ali, não? Não, eles tinham até o sotaque britânico, assim. Tu consegue perceber o sotaque britânico e inglês dos Estados Unidos, vamos dizer assim? Sim, dá pra perceber a diferença. Por exemplo, quando ela foi falar que ela pediu se a gente queria água, então ficou muito óbvio, porque eles falam água bem diferente. Como é que eles disseram? Water. E o inglês dos Estados Unidos, como é que diz? Water. Viu? Viu, Rosana? Aprendeu agora?
Sim. Para pedir água, tu vai saber agora. Tu vê, tem super diferente, não é que nem o português nosso e o português de Portugal, né? Eles é diferente. E o clima ainda, como é que era? O clima, a gente estava numa época assim que já estava terminando o inverno, mas ainda estava frio. A gente pegou um frio de -1 grau e mas esse foi o frio maior assim que a gente pegou. Teve outros dias que tinha bastante vento, que aumentou a sensação de frio, mas não foi tão frio quanto aquele dia. Nos primeiros dias era mais frio, por causa que a gente tinha que se acostumar com a temperatura de lá, né? Mas depois que a gente se acostumou, foi fácil, assim, de encarar. E tu levou roupa suficiente? Sim. Tu falaste 1 grau. A sensação esquisita para ti ou foi bom? Assim, no início foi um pouco complicado, porque a gente tinha que se acostumar. A gente tinha vindo do calor do Brasil para ir lá pro frio da Inglaterra. Então a gente demorou um pouco para se acostumar. Até nas próprias casas, lá como tem aquecimento, eu estranhei, porque não era tão quente quanto eu imaginava que seria dentro de casa. Tipo, tinha os lugares da casa, por exemplo, no banheiro era bem frio. E no quarto, assim, de noite, era quando a gente chegava era quente e quando a gente acordava de manhã tava muito frio. Desligavam a calefação, então. Sim, eles desligavam, acho que no meio da noite. Rosane, pode deixar, qual é o cachorro? É teu cachorro? Ela tá com saudade de ti, Dani. Tranquilo. Bem frio. Eles desligavam durante a noite, então, né? Sim. E aí, tu acordava com frio ou tu tava bem agasalhada naquele? Não, eu acordava, pelo menos nos primeiros dias, assim, eu acordava com bastante frio, assim, mas depois eu me acostumei. Só que sempre de manhã, quando eu ia pro banheiro, eu pegava um casaco e voltava, porque no banheiro era muito frio. Tu tinha que te vestir pra ir ao banheiro. Sim. Tá, mas como é que toma banho lá? Frio também? Não, eles tinham água quente, né, no chuveiro e também na pia, que tinha água quente. Só não ia quebrar teus dentes lá quando ia escovar os dentes Não. com água congelada. Viu muita neve lá? Não, não tinha neve. Não, teve azar. É. Não sei se é azar ou sorte, né? Pois é. Não sabes. Talvez a gente poderia falar na próxima parte, se tu permite fazer mais uma, que eu tenho muitas perguntas ainda para ti. A gente pode fazer parte 2, para saber um pouquinho mais da convivência lá com eles, né? E como tu falaste, o tempo todo em inglês. Não, o tempo todo não. Quando a gente estava entre o nosso grupo, né, que era só brasileira, aí a gente falava normalmente português. Mas quando a gente tinha que falar com algum atendente lá, era tudo em inglês, assim. Ou atendentes, a própria família, qualquer outra pessoa, assim. Só no inglês. Sim. Tá bom, Dani. A gente já volta, pode ser? Uhum. Já voltamos, pessoal.